Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Super Acadêmico. E hoje nós vamos, espero finalmente concluir o capítulo de Santo Agostinho aqui em História e Filosofia Cristã. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, apoiar o canal também aí, olhando as inscrições aí, que tem aí os links, e compartilhando e comentando também. Faça perguntas, comente bastante. Vamos lá. Então, eu tinha parado semana passada no último vídeo, né? Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas nós paramos na questão da prova da existência de Deus. Foi o último item que nós vimos. Não foi isso? Tá. Então, vem agora a questão a função do amor na busca de Deus. Problemas da busca. Então, bom, só recapitulando, né? Nós vimos como o Santo Agostinho tem um histórico, né, da vida dele, o relacionamento dele com os maniqueus, a afirmação da, 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 da fé sobre a razão e a prova da existência de Deus como sendo uma inevitabilidade diante da concepção da perfeição, certo? E aquilo que a razão não consegue evidenciar tem que se apelar para a fé. Mas que espécie de amor é este que impulsiona os que desejam saber? Então, é um amor pelo saber, né? É bem típico de um filósofo mesmo. O simples desejo de conhecer uma coisa já pressupõe algum saber prévio dele. Do contrário, nem sequer se pensaria em procurá-lo. Seria relacionar meio que o saber, né, ou a busca da verdade, por um desejo meio místico, né? Como se houvesse ali já algum valor pressuposto sobre aquele saber que está procurando dentro da pessoa que está pensando. O amor a este saber o instiga a procurar o sentido da palavra. Portanto, ele procura por amor a um saber que já possui. Eu lembro que o meu orientador falava muito esse tipo de coisa. Ele tinha formação também em teologia, ele tem uma linha de ligação aí nessa ideia de que o saber é do sujeito, né? Então esse saber está presente nele, mesmo que ele não reconheça, não veja conscientemente. Querer saber o que se desconhece não significa amar o desconhecido, mas querer que este se torne conhecido. Uma palavra, significa ter amor ao saber. É basicamente a filosofia. Em busca da alma. A alma deveria conhecer-se a si mesma, porque recebemos o preceito de nos conhecermos a nós mesmos. Então, bom, na própria ideia geral de filosofia, né, antes mesmo da filosofia, na mitologia, tem essa coisa de o que há para se conhecer é a si mesmo. É o único conhecimento possível. Então, vem de fundo essa coisa de busca de si mesmo. Então, busca de autoconhecimento. A alma busca-se a si mesma. Trata-se antes de uma tarefa da vontade e do amor que do entendimento. Daí, novamente, essa relação meio mística entre o conhecimento, o saber e aquilo que se busca conhecer. Né? Então, não seria uma coisa técnica como se tenta afirmar no mundo contemporâneo, né? Com a ciência e tal. Em busca de Deus. A razão da nossa busca de Deus, embora ele esteja tão próximo de nós, é a mesma que nos leva a buscar a alma. Então, a busca de Deus ou a busca da alma seria a busca por si mesmo, né? Por conhecer a si mesmo. Descobrir a verdade e descobrir a felicidade. Mas como poderíamos amar a verdade e a felicidade se não tivéssemos nenhum conhecimento delas? Bom, é verdade. Evidentemente, né? Enquanto você não conhece a verdade, você pode estar se iludindo com uma coisa que não é verdadeira. Mas aí vem a questão, né? Será que essa felicidade, a partir do conhecimento falso, também não é uma felicidade falsa? Né? Então é uma coisa para se questionar aí. A memória se abre para Deus e onde mora a verdade. Na doutrina de Agostinho, a metafísica é inseparável da ética, que é também um raciocínio platônico, né? Que ideia do tudo que se tem para conhecer, na verdade, é para se lembrar. Então, para Platão, conhecer é lembrar. Para Agostinho, parece que segue um pouco esse mesmo caminho. Deus presente na alma.
Graças à sua presença total, Deus se encontra mais próximo de nós que o nosso próprio corpo, donde a sua ação fecundante sobre a alma e, em particular, sobre o pensamento. Então, aqui ele está afirmando que o nosso corpo, por mais que nós estejamos nele, digamos assim, não está tão próximo da gente quanto o próprio pensamento, que é, digamos, a presença divina no nosso corpo, segundo essa teologia, né? E como nós temos essa conexão, né, metafísica com o pensamento, né, como se nós não fôssemos somente o nosso corpo, e o nosso corpo ele pode ser esquecido a ponto de o elemento da alma ser mais forte ou mais real, né, do que o próprio corpo. Por esta razão, Deus é a fonte do movimento, da vida e da felicidade da alma humana. Aí tem uma citação aqui em latim, mas afirmando basicamente a mesma coisa. Então, essa linha de raciocínio de Agostinho, né, realmente só é possível ter qualquer tipo de felicidade através desse conhecimento, essa aceitação do divino. Razão superior e razão inferior. A busca da sabedoria implica a busca do saber. Contudo, a sabedoria não equivale simplesmente ao saber, visto que nem todo saber conduz à felicidade. Então só é saber o que conduz à felicidade. O que não conduz à felicidade não é saber. A sabedoria é a busca daquele saber que, por sua própria natureza, torna feliz a quem a cultua ou cultua. Então, bom, é um raciocínio bastante ético nesse sentido, realmente moral, moralizante, mas tem uma certa lógica dentro de um esquema que é submetido à fé no místico, né? A fé no transcendental. Então só vai ter a felicidade verdadeira, né? Digamos assim, quem cultua esse saber sobre essa verdade. Lembrando que é uma verdade transcendental, não é uma verdade provada, digamos assim. Se a gente olhar bem, comparando com o mundo contemporâneo, né? Muitas das verdades científicas não trazem muita felicidade, traz muito mais o contrário, né? Traz um certo desencantamento, que é uma coisa que o Max Weber e o Freud vão falar sobre a modernidade, que traz um desencantamento por saber, um saber que não é transcendental, tá? Não é místico, é um saber técnico, científico. A função da ciência na sabedoria. Entre a sabedoria e a ciência há uma relação harmônica, suposto que se viva de acordo com a vontade de Deus. A ciência é obra da razão inferior e a sabedoria da razão superior. Então vejam, ciência é razão inferior, sabedoria é razão superior. Aquela se assemelha à mulher. Eu não vou nem falar. Mas é interessante porque aquela, no caso, a razão inferior, se assemelha à mulher e esta ao homem. Como o homem e a mulher vivem no matrimônio visível e corporal, assim as duas razões vivem no matrimônio invisível e espiritual. Então, a mulher seria a razão inferior, o homem seria a razão superior. Isso eu considero idiotice. Mas, bom, é o que foi colocado aqui, né? Mas, bom, ele está tentando dizer que, fazendo uma analogia com o casamento, né, essa sabedoria e essa razão, né, razão inferior, que é a ciência e a sabedoria, precisam estar casados em harmonia. A ciência é um auxílio indispensável para a sabedoria, com a ajuda da ciência que este ato místico se torna possível. Então, novamente, ele vai afirmar que a razão, né, no caso a ciência, essa razão inferior, ela auxilia a sabedoria, que é uma razão superior, que está ligada principalmente à fé, né? Uma verdade que é místico transcendental. Aí tem alguns outros tópicos sobre o universo, sobre o Deus Criador. Eu destaquei aqui, sim, assim Deus transcende o nosso entendimento na mesma proporção em que transcende o nosso ser. Então, bom, é uma coisa bem típica mesmo desse raciocínio teológico, né? Esse raciocínio baseado assim, no dogma de uma presença supra-humana existente, né? Que
é racional, que conhece tudo, né, que é transcendental, de que a nossa capacidade de entender algo é muito limitada. Então a gente não pode pretender, né, ter a pretensão de conhecer a mente divina, porque a gente não pode, não tem como. A proporção do que a gente conhece, do que a gente pode conhecer, é infinitamente inferior ao que Deus consegue proporcionar, né, elaborar de verdade. Esta incompreensibilidade nos incita a buscá-lo. É como se fosse um constante desafio a um ato de fé. Deus habita uma luz inacessível que transcende todo entendimento humano. Deus faz as coisas do nada. A criação é um ato da vontade de Deus. Então não precisa pré-existir nada. Então, Deus, como entidade supra-humana, onisciente, ele pode simplesmente fazer com que existam algumas coisas. As coisas. Então, esse ato de vontade, né, que vem do nada e não precisa de nada, é bem uma explicação de como se compreende a divindade nesse sistema, né, nesse sistema de formulação teológica. O ato criativo não é, contudo, o efeito de uma decisão cega ou arbitrária. Também ele tem sua razão, a saber, a própria bondade divina. Então, bom, para mim é meio risível isso, mas é compreensível que ele elabore de que é um ato de bondade ter criado a vida, criado as coisas, criado as pessoas, a criação e as ideias. Além de ser expressão da vontade e revelação da bondade divina, o ato criativo é também um ato do entendimento e uma revelação da sabedoria de Deus. Antes de serem feitas, as criaturas já existiam ou viviam no entendimento divino ou na arte divina sob a forma de ideias. Isso também é uma coisa platônica, né? Essa ideia de que no estágio superior existem as coisas como ideias e aí são feitas parcialmente, né? São feitas de maneira inferior, digamos assim, na realidade. Também é um conceito essencialista, né, de que há uma essência prévia à existência dos entes. Né? O nome de ideias ou formas vem de Platão, já afirmei. Todos os seres têm suas ideias exemplares na inteligência divina. Aí, sobre o tempo sempre será algo de enigmático para nós. Eu lembro que nas confissões o Agostinho elabora um negócio sobre o tempo que é extremamente complicado. A ideia de que só existe o agora, porque é o único tempo que é presente, que se torna passado quase que imediatamente. O passado, ele não faz diferença se é há 1000, a 100 anos, a 100 mil anos atrás, ou ontem, ou um minuto, ou um segundo, porque a nossa capacidade de entender o tempo é limitada à relação com o presente. E o futuro vai ser sempre um projeto, mas aí já é uma mentalidade mais existencialista, mas ele não existe também. Então é sempre uma possibilidade. Aí você pode entrar aí também nas teorias quânticas sobre isso. Mas o interessante é que sobre o tempo, né? Mas ele fala uma coisa interessante que é a questão do tempo não existir para Deus. Né? Deus não existe no tempo. A matéria e as formas. A matéria não pode existir totalmente destituída de forma. Quanto mais o espírito se esforça para concebê-lo de modo absoluto, ou seja, como pura matéria, tanto mais ele se aproxima da mais absoluta escuridão. Então é preciso forma na matéria. Bom, faz uma coisa meio cosmológica, né? Aquela coisa de ter um caos de matéria disforme e aí vai tomando forma e ganhando sentido. Agostinho entende, sobretudo, um estado de informidade, ou seja, de ignorância e miséria em que se encontra a alma que vive afastada da sabedoria incomutável. Então, nesse sentido, assim, uma coisa mais prosaica, a pessoa que está afastada dessa verdade divina, né, estaria em disforme, não teria uma forma. Agostinho certamente não aprovaria a moderna teoria da evolução caso a conhecesse. Claro, né? Que a ideia de evolução ela parte do princípio de que não há uma coisa pronta, uma coisa preparada. Ela vai acontecendo à medida que vai evoluindo. Né? Então, para uma mentalidade essencialista, como ele está apresentando aqui, mas nesse caso
mesmo filósofos pagãos como Platão e Aristóteles talvez não curtissem muito a ideia da evolução, que preferiam muito essa questão da ordem, né, da ordem essencial. Agostinho terá de rejeitar, em princípio, toda a teoria evolucionista favorável à ideia de um aparecimento de formas novas. As formas se originam exclusivamente no ato criativo de Deus. Claro, é uma limitação da própria escritura sagrada, né, de não permitir um processo evolutivo. Deixa eu ver mais destaques aqui. Estou vendo aqui a minha capacidade para terminar isso. Já está 15 minutos. Eu queria terminar já nesse vídeo, mas Agostinho é muito longo. O capítulo dele é muito longo. No domínio da criação visível, o lugar mais elevado cabe ao ser humano. Cabe ao ser humano. Tá, tudo bem. Isso aí também não é na escritura. A natureza do homem. O homem é uma unidade substancial de corpo e alma. Não é infrequente afirmar-se que para Agostinho a essência do homem é uma alma que se utiliza de um corpo. Todavia é fora de dúvida que ele doutrina clara e reiteradamente que o homem se compõe de uma alma e corpo, graças a uma estreita união entre dois componentes, e que só o ser assim composto merece o nome de homem. Tá, quem vai, historicamente na filosofia, quem vai fazer uma suposta separação de corpo e alma, né? Na verdade, corpo e mente é o Descartes, mas os filósofos cristãos sempre colocaram bem claramente a ligação entre o outro. Tanto que, se fizesse separação, estaria indo em encontro à Escritura Sagrada, né? Que diz, né, que fala de ressurreição. Então, para haver ressurreição, o corpo e a alma têm que estar conectados. Sobre a espiritualidade, como ex-racionalista, exprime sua submissão incondicional à autoridade da fé. Contudo, o investigador apaixonado não se dá por satisfeito com a simples crença, exige compreensão daquilo que crê. Um dos dramas pessoais do Agostinho é justamente o fato de ele querer ter a fé mais ampla possível, mas ele fazia os questionamentos típicos de um filósofo. Deixa eu ver. Fala mais sobre a alma, mas acaba sendo repetitivo, né? A imortalidade da alma e tal. O fundamento metafísico da união entre alma e corpo está na função mediadora da alma entre as ideias divinas e o corpo. O corpo, ao contrário, devido à sua extensão espacial, é capaz de uma participação direta nas ideias. Isso aí é idêntico a Platão, a mesma coisa de Platão. O corpo não poderia ser vivificado senão por uma alma. A alma tem grandes responsabilidades para com o corpo. A pessoa que fez um comentário outro dia em outro vídeo daqui dessa playlist sobre pensadores cristãos que falavam sobre a alma. Agostinho também tem muita coisa sobre a alma, mas como ele pediu para falar, para sugerir autores que não fosse nem Agostinho nem Tomás de Aquino, né? Mas reiterando aqui que Agostinho tem muita coisa sobre a alma também. Ordem moral e social. A doutrina de Agostinho supõe a existência de uma ordem objetiva. O reconhecimento dessa ordem é a condição do retorno, tanto do entendimento como da vontade. O fim da moralidade é a manutenção da reta ordem, pois esta se identifica a bondade objetiva, ao passo que o mal consiste na transgressão culposa dessa ordem. É interessante que o Agostinho, como ele foi bispo, né, e o bispo nessa época, fim da época antiga, começo da medieval, tinha um papel político importante nas regiões onde ele atuava, né? Então ele tinha que ser um mediador de várias questões morais do cotidiano. Tá aí o fato dele pensar e escrever sobre isso. Esta identificação do ideal moral com a reta ordem revela uma forte influência do helenismo, ou talvez mais exatamente do ideal grego da beleza e do ideal romano da lei. Como Agostinho era cidadão romano e influenciado pela filosofia grega, faz sentido essa conexão. A natureza, a vida, todo o cosmos, enfim, são perfeitamente ordenados. Isso é bem grego mesmo. Tudo é regido pela lei natural, pelo número e pela proporção. O resultado é uma ordem admirável, apta a deleitar a vista e o entendimento. Esta ordem é o efeito da vontade divina. Bom, eu, como você sabe, sou seguidor muito mais de um pensamento mais cético a respeito das coisas. Eu vejo muito mais caos em todas as coisas onde muitos pensadores veem ordem, né?
Parece uma coisa muito mais ao acaso do que, na verdade, um grande planejamento bonito. Mas eu acho legal que se veja ordem e beleza em tudo. É um pouco da nossa, talvez, nosso impulso de ordenar as coisas, né? Talvez fosse fazer uma análise psicanalítica do Agostinho. Nas Confissões dá para ver muito disso. Ele tinha esse desejo muito de ter as coisas ordenadas. Tanto que ele meio que eliminar da vida dele a mulher que teve o filho dele que depois morreu, como se ela não existisse historicamente, é bem típico. Eu vou apagar isso aqui, né? Para não dizer que. Pô, as leis morais não diferem em sua origem das leis da ciência, embora difiram delas nas suas consequências práticas. Claro, né, as leis científicas podem ou não ter efeito moral. As leis, é, as leis místicas, as leis morais, são morais por natureza. Depende exclusivamente de nossa vontade de cumprir o dever. Aí acaba indo muito por uma ética mesmo. Ele vai falar um pouco sobre a caridade, a importância da caridade. Eu me lembro que ele fala também sobre a importância do celibato, a igualdade do amor ao próximo. Então, melhor seria se não houvessem famintos. A alma da caridade é o querer bem, a benevolência e não a vontade de prestar benefícios. É aspirar à igualdade. Vixe, Agostinho, vão chamar você de comunista dizendo que tem que aspirar à igualdade. A essência do amor a Deus, o amor ao bem. Para aquelas pessoas que vivem antagonizando cristianismo, né, com o comunismo, as origens cristãs são basicamente comunistas. Eu sinto dizer a vocês, por causa justamente esse apontar por uma igualdade aos olhos de Deus e, como consequência, igualdade material também. Sobre o livre-arbítrio, que é muito importante na obra de Agostinho, né? O livre-arbítrio já falou antes. O poder da vontade para optar livremente entre o bem e o mal baseia-se na sua aptidão para participar da felicidade. Então, quem opta pelo mal pode até dar risada de vilão, mas na verdade não está sendo feliz. Pelo menos é como eu interpreto. Ao contrário do sumo bem e da contemplação da verdade, que são igualmente acessíveis a todos, a felicidade significa um bem próprio e pessoal. Liberdade para o bem, que inclui como reverso a liberdade para o mal, radica em última análise na possibilidade da felicidade. Então, bom, em palavras mais sintéticas, né, que é uma coisa que eu já falei naquele vídeo de Santo Agostinho, que eu não sei se está na playlist, mas está na playlist de filosofia. Para Agostinho, como para muitos dos pensadores cristãos, o mal se origina das escolhas livres do ser humano. Então a pessoa faz a escolha livre pelo mal. Quando ele faz a escolha pelo bem, é a graça divina que está sendo exercida. Então Deus dá a possibilidade de você ou seguir o que ele está lhe orientando, né, lhe guiando, ou livremente seguir o mal. Então é uma coisa mais ou menos assim. Isso livra a cara de Deus de criar o mal, né? Quem cria o mal, apesar de Deus criar tudo, é o homem, porque ele é livre. Então, como o Agostinho ele frequentou muito os meios lá dos maniqueus, ele foi um dos maniqueus, haveria esse questionamento, né? Se Deus criou todas as coisas, então também criou as coisas ruins. E aí ele vai dizer que não, né? Quem criou as coisas ruins foi o ser humano com sua liberdade de escolha. Tem uma coisa aqui interessante sobre a ordem, condição da verdadeira paz. Mulheres não devem obedecer. Não, mulheres devem obedecer aos maridos, os filhos aos pais, os criados aos patrões. Contudo, esta relação puramente natural estabelecida pela obediência é grandemente suavizada e enobrecida na casa do justo que vive da fé. Bom, é interessante isso, né? Porque eu lembro que tem anotações de conselhos que Agostinho dava nos sermões dele, que ele falava muito dessa coisa da obediência da mulher na casa, ao marido, dos filhos e tal, como se fosse uma manutenção da ordem natural, chamando de que natural, né? Contudo, é uma relação puramente natural, né? E aí, mas aí tem esse emenda, né? Mas assim, as coisas só vão fluir bem se
esse que comanda, que é um homem, seja justo. Então, se ele não for justo, apesar da obediência, vai ser sempre um lugar de conflito. O que, aos nossos olhos, né, modernos, contemporâneos, é muito difícil aceitar uma coisa dessa. Bom, estado de Deus, estado de demônio, imagino que seja um negócio do cidade de Deus, a cidade na terra, né? É muito consequência, é isso mesmo, estado de Deus, estado terreno. Consequência da queda de Roma, né? O estado de Deus é uma comunidade espiritual, distinção da ordem espiritual e não material. Embora façam uso das mesmas coisas, eles não visam o mesmo fim. Então, o que o Agostinho faz é uma espécie de paralelo entre o mundo físico e nesse mundo físico, que é o mesmo mundo que todo mundo vive, aqueles que estão atentos à verdade divina, eles vivem na cidade de Deus, enquanto aqueles que não atentam à verdade divina vivem na cidade terrena ou estado do demônio, né? Mas ainda não tinha muito essa coisa de demônio nessa época da teologia medieval. Isso vai aparecer muito mais no fim da Idade Média, essa coisa de demônio como sendo uma entidade maligna, influente e tal. Apesar de já ter o personagem desde a época lá das escrituras judaicas antigas, né? Mas não como é hoje, como assim, uma espécie de antideus, uma coisa assim. Então o Agostinho ele vai tratar disso justamente porque com a queda do Império Romano do Ocidente, né, no século IV, se não me engano, 3 ou 4, muito dos cidadãos romanos não cristãos, né, eles disseram que Roma caiu porque ficou fraca diante da tolerância primeiro e depois assumindo como sendo a religião oficial do cristianismo. Então o cristianismo teria enfraquecido o Império Romano. E aí o Agostinho ele vai dizer que era justamente o contrário, né? Roma caiu justamente porque se deixou levar por toda a maldade que estava contido no raciocínio pagão, no raciocínio mais mundano presente no território do Império, né? No caso da Europa. Veja que ele não fala do Império Romano do Oriente, porque o Império Romano do Oriente estava sob o controle do Império Bizantino. Então já é uma mentalidade diferente, apesar de ser cristão também. Mas de qualquer jeito, no mundo ocidental, na Europa e África do Norte, havia essa coisa da queda do Império Romano como sendo uma espécie de consequência do cristianismo. E em resposta ele vai escrever A Cidade de Deus, que não é o filme, certo? Do Meirelles, mas fala muito dessa questão de viver no mundo material, mas como se estivesse em contato com esse mundo místico, transcendental da verdade divina. Aqui já na apreciação, finalmente chegando ao fim do capítulo. Desculpe o vídeo ter ficado mais longo, né? Para terminar em meia hora mais ou menos. Agostinho quer ser, em primeiro lugar, um teólogo e não um filósofo. A existência de uma síntese filosófica fora do contexto teológico é, em derradeira análise, simples decorrência de seu sistema. Agostinho é, na verdade, o preceptor do Ocidente. Nenhum dos futuros sistemas cristãos irá poder ignorá-lo. E, com efeito, todos, de um modo ou de outro, lhe sofrerão influxo. Por quase um milênio exerceu domínio incontestado no campo do pensamento. E realmente, né, no próprio livro dá para ver, o único que vai depois gerar um capítulo tão grande vai ser o Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino na Escolástica. Mas tem outros pensadores no meio do caminho que a gente vai vendo nos próximos vídeos também. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Dei uma recapitulada aí nos vídeos do Santo Agostinho só para assistir em conjunto. Foram 4 vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, partilhar o vídeo também. Comentem aí, coloquem qualquer coisa. Quando comenta é bom porque aí o vídeo acaba aparecendo para outras pessoas também. Tá bom? E na descrição tem aí links aí para várias coisas aí, dê uma olhada também. Até o próximo vídeo.